ela vai com a outra. Sim. Bota esses dois avanços embaixo. Ah, Aqui tá. embaixo. Certo. Ok, aí, ok? É com tudo. Porque aí guardou, né? Bote mais na frente, porque aí fica diretamente na câmera. Na frente Onde da tá mesa. Mariazinha? Mais Onde ou tá menos. Mariazinha? Pronto, é. E o outro do outro lado. Aí o da Mariazinha. Mais. E o outro embaixo. E o outro embaixo.
Você sabe o que é essa caixa, essa bolsa? Sim. Eu vou pegar emprestado esse T. Pessoal, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Hoje é um dia de festa, um dia especial, né? Um dia da gente comemorar 48 anos da nossa casa. Graças a Deus, 48 anos de muito trabalho. E nós contamos com a presença, a colaboração de vocês durante todo o tempo, né? Porque sozinho nós não podemos fazer nada. Então, nós agradecemos a presença de todos e não só a presença de todos, mas também agradecemos ao nosso mentor espiritual, né, Dr. Bezerra de Menezes, que com certeza nos segura, nos ajuda, nos levanta quando a gente está caindo e nos orienta para que a gente possa levar esse trabalho com muito amor, com muito carinho. E agradecemos também ao nosso irmão Sobreira, né, que foi o patrono, que foi quem começou aqui a nossa casa. Agradecemos a nossa irmã Wanda, primeiro ano sem a nossa irmã Wanda aqui entre nós, né? Com certeza ela deve ter aperreado tanto o doutor Bezerra de Menezes lá em cima, que com certeza ele permitiu a vinda dela até aqui hoje, para que ela pudesse assistir essa reunião de hoje. E agradecemos também a colaboração de todas as pessoas que nos ajudam, que nos ajuda lá em cima no lar geriátrico. Nós temos 28 idosas aqui na nossa casa, algumas delas aqui presentes no auditório. Sem a colaboração das pessoas que se sensibilizam para ajudar nessa parte, nós temos certeza, não poderíamos levar esse barco. E contamos também com a colaboração de todos vocês para continuarmos esse trabalho maravilhoso de doação de amor. Nós hoje vamos ter aqui a nossa irmã fazendo uma palestra, tá certo? Eu vou passar a palavra ao nosso irmão Amaro, que vai
fazer a abertura dos trabalhos dessa tarde, mas pedindo sempre a vocês a colaboração e a participação de todos durante todos os anos da nossa casa, do nosso trabalho. Parabéns para todos nós. Boa tarde a todos. Eu tenho 2 vezes por ano a felicidade de dirigir uma reunião em que nós temos um momento de reflexão a respeito dos trabalhos espirituais da casa. Eu sei que os outros centros também fazem, eu estou falando da casa do meu, eu sei que os outros fazem. Mas esse é um momento em que nós, trabalhadores da Casa dos Humildes, temos para fazer uma introspecção a respeito da nossa tarefa. Se nós estamos cumprindo com as nossas expectativas, cumprindo com as nossas metas. Quando a gente vai reencarnar, a gente traça um roteiro a fim de que quando chegar aqui nós sabemos o que fazer, quando fazer. Na Casa dos Humildes não seria diferente, e para cada trabalhador ele deve ter o desejo, ele deve ter a vontade de seguir esse roteiro, pois que o roteiro, através da doutrina dos Espíritos, através dos seus trabalhos, fará com que ele tenha êxito na tarefa que se propôs. Eu sei que tem muita gente hoje visitando a casa, eu sei que tem trabalhadores que fazia 3, 4 anos que não vinham à casa. Numa época dessa de comemoração, muitos são atraídos. Não é para o festejo não, porque não tem pipoca, não tem pão doce, nem gelada, não tem nada. Mas é o banquete, eu sempre repito isso, é o banquete espiritual que é servido, e há muitos são relembrados as suas propostas de trabalho. Então eu sempre gosto de chamar a atenção nessas 2 épocas. Final de ano, quando a gente faz um balanço geral do ano que se passou e o que nós fizemos, o que faltou e o que podemos melhorar no ano seguinte, e durante propriamente o aniversário da casa, que mais diretamente estamos próximos e que mais diretamente assumimos compromissos com ela e com a vida. Então eu espero que nesse momento seus protetores estejam conseguindo a tarefa de relembrar as suas propostas de trabalho, e que vocês, com muito amor e muito carinho, recebam não como um trabalho no sentido pesado de ser, mas no mais leve possível, que é o de servir, é o de servir ao nosso Cristo, é de servir a Jesus. Eu solicitarei a nossa irmã Claudete que faça a prece de início dos nossos trabalhos, e ela fará evocando o nome de Jesus, como sempre. E a gente sempre esquece que esta realidade é de que Jesus estará aqui entre nós, se não já estiver. Mesmo antes da gente solicitar, ele já está chegando na hora, sempre chega direitinho. A gente pode se atrasar, mas ele chega, e quando a gente evoca o seu nome, ele nos inspira seus ensinamentos, nos direciona para Deus. Então é importante que cada um de vocês, nesse momento, tenha a certeza que a mulher hemorrágica teve, a certeza e a convicção absoluta de que Jesus Cristo estará aqui. Muitos não verão, muitos não sentirão, mas todos têm a certeza pelas palavras dele de que ele está aqui presente. Então, como a mulher hemorrágica novamente, aproveite. Eu passo a palavra à nossa irmã Claudete, que fará a prece de início, em nome de Deus e de Jesus e da espiritualidade maior. Queridos irmãos, neste momento em que estamos dando início aos nossos trabalhos, vamos elevar o nosso pensamento ao alto. Vamos aquietar a nossa mente, aquietar as nossas aflições, para neste momento apenas agradecer. Amado Mestre Jesus, na certeza da Tua presença entre nós, Te agradecemos, Senhor, do mais profundo dos nossos corações, pelo esse aniversário da nossa casa, 48 anos de atividade, 48 anos de ânimo,
48 anos de consolação. Nós parabenizamos a nossa casa, mas particularmente somos todos nós que estamos de parabéns por estarmos aqui dando a nossa pequena contribuição, pois ainda somos muitos imperfeitos, mas na certeza maior que esta casa é o nosso amparo, é o nosso consolo, é o nosso ideal. Amado Jesus, te agradecemos por esta casa e te agradecemos pela oportunidade e misericordiosa do nosso Pai Celestial de estarmos aqui presentes. A cada ano no crescendo, Senhor, de trabalho, de consolação. Quantas pessoas, Senhor, não sabemos o número exato, mas temos a certeza, por nós, de estarmos aqui. Chegamos aqui também doentes, aflitos, desesperançados, e estamos aqui prestando este trabalho. As pessoas que estão nos visitando, aqueles simpatizantes da doutrina espírita, mas especialmente por todos nós que estamos aqui dando a nossa parcela. Amado Jesus, que possamos, por mais um ano, por mais outros anos, até deixarmos aqui o nosso corpo físico, que tenhamos esse privilégio, que tenhamos esse acréscimo de misericórdia de estarmos aqui trabalhando. E vamos reverenciar mais uma vez, parabéns, Casa dos Humildes. Parabéns a todos nós, aqueles que já estão na parte espiritual, mas temos certeza, Wanda não está aqui, ela não está de presença no corpo físico, mas está na sua presença espiritual, nos dando ânimo, nos dando conforto, e ela está muito feliz. Feliz aquele que tem o dom da vidência, que pode vê-la agora, mas como não temos o dom da vidência, temos o dom do sentimento e o dom do coração. E estamos muito emocionados, eu especialmente, por estarmos aqui, mais uma vez, neste parabéns. Parabéns, Casa dos Humildes, parabéns, muito parabéns, que Jesus nos abençoe e nos mantenha sempre aqui na sua seara. Louvado seja Deus. De acordo com esta rogativa, é em nome de Deus que eu peço primeiramente, é em nome do nosso amado Mestre Jesus, que já se encontra entre nós, do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, médico dos pobres, mentor espiritual dessa casa, e sua equipe, e também de Maria de Nazaré com sua equipe, por esse trabalho em comum que exerce para que nós possamos levar o Evangelho do Cristo a todas as criaturas, que eu humildemente rogo a permissão para dar esses trabalhos na tarde de hoje por iniciado. Que Deus nos abençoe a todos. Nós teremos a nossa irmã convidada, Edneide Bezerra, do Centro Espírita Irmãos de Boa Vontade, que fará a palestra para nós sobre o tema o Espiritismo e a verdadeira felicidade. Eu desejo que os amigos espirituais as ilumine e que todos possam estar receptivos a receber a mensagem do Cristo através das suas palavras. Muita paz. Meus irmãos, que a paz e o amor de Jesus permaneçam em nossos corações. É com alegria que nós estamos retornando a esta casa de oração e trabalho e trazemos o abraço fraterno de todos os que fazem o Centro Espírita Irmãos de Boa Vontade, que fica no bairro de São Martim, e também do Grupo Espírita Manuel Quintão, a unidade 3, que é em Boa Viagem. A unidade 1 em Rio Doce, a unidade 2 no Ibura e a unidade 3 do Manuel Quintão, que é em Boa Viagem. E nós também participamos de lá, da mediúnica. E parabenizamos a todos aqui desta casa, pelos 48 anos de muito trabalho, de muita luta, de muita perseverança, de muita dedicação, de muito aprendizado e de exemplificação de amor ao próximo. É isso que essa casa prega, exemplifica e faz no seu dia a dia. O tema de hoje, de reflexão, o Espiritismo e a verdadeira felicidade. Vejam só, a verdadeira felicidade. Quando fala verdadeira felicidade, dá-se a entender de que existem felicidades que não são verdadeiras. Será? Se é felicidade, não era para ser verdadeira? Por que pode existir ou existe felicidade que não é verdadeira?
nós nos enganamos. Nós muitas vezes nos equivocamos. E às vezes onde nós colocamos o nosso coração, onde nós colocamos o nosso tesouro, às vezes é só para as coisas materiais, só para as coisas transitórias, só para as coisas mundanas, esquecendo do valor do Espírito, esquecendo da imortalidade da alma. Mas nós, filhos de Deus, criados simples e ignorantes, almejamos, todos nós almejamos a felicidade. Alguém aqui já teve a oportunidade de vivenciar a felicidade? Alguém aqui já vivenciou a felicidade? Já? Vivenciou a felicidade? Ah, está do seu lado? O seu filho é sua grande felicidade, né? Você vivenciou. Esse é uma das grandes felicidades, porque tem mais, né? Outro? O que seria outra grande felicidade para nós? Hein? Está aqui. Quantos que gostariam de estar e não estão tendo essa oportunidade, não é? Eu conheço um que está respirando por aparelhos, está entubado, está numa UTI e realmente não tem condições. E como gostaria de estar aqui neste momento, não é? E nós estamos aqui, graças a Deus, todos com saúde, todos muito bem. Outra grande felicidade. Alguém aqui já amou ou ama? Encontrou a sua alma gêmea? É seu marido? Poxa, mas que felicidade! Aí sim uma felicidade muito grande, não é? Pois é, e eu estou com meu amado aqui também. Uma grande felicidade, né? Pois bem, quem ainda deseja encontrar esse amor? Sejam sinceros. Às vezes a gente está com um amor do lado, mas não é aquele amor ainda. Então vamos omitir, né? Mas às vezes nós também já encontramos amores, não é? Que já passaram por nossas vidas, mas que hoje, por diversas outras circunstâncias, não estão ao nosso lado. O ser humano tem esse grande potencial de amar. Quanto mais se ama, mais o amor se expande, mais o amor cresce. Um certo amigo nosso, ele dizia que a felicidade dele seria encontrar uma esposa, porque ele sonhava em casar. E ele sonhando em casar, ele idealizou. Nós idealizamos também, não é? Ah, e se eu tivesse que encontrar, se eu pudesse hoje escolher uma pessoa, de que forma eu escolheria? Quais seriam os atributos? Os homens, uma morena, uma loira, né? Uma loira, uma asiática, 1,80 m, que fosse modelo, que fosse culta, que fosse simpática, educada, amorosa, carinhosa, e por aí vai. Então esse nosso amigo, ele desejou que a futura esposa dele fosse uma criatura bem mais jovem do que ele. Ele queria uma mulher bem mais jovem do que ele, porque ele pensava assim, ele pensou assim: quando eu envelhecer, ela vai estar muito mais jovem e vai ter muito mais saúde para cuidar de mim. Vai ser minha companheira e vai cuidar de mim. A gente quer também alguém para cuidar da gente, ou não? A gente quer alguém que não dê atenção, que não ligue, que não cuide? Também, não é? E ele conheceu a jovem dos sonhos dele. Sabe, aquela criatura que tinha todos os atributos, todos os requisitos e todos os pré-requisitos. E quando ele a conheceu, foi uma verdadeira paixão, foi aquele verdadeiro amor. E interessante que ela também nutriu esse mesmo sentimento para com ele. E isso é divino, isso é maravilhoso, não é?
Porque ruim é quando é só unilateral, não é? Mas quando é bilateral, a coisa realmente tende a fluir com muita felicidade. E ele imaginou e pensou: encontrei a minha felicidade. A minha felicidade está aqui. E organizaram-se, casaram-se. Vamos viajar para a nossa lua de mel. Pegou o carro e a lua de mel deles, o local onde eles escolheram foi aqui pertinho, João Pessoa. E foi para João Pessoa, ele dirigindo o carro. Na estrada, sofreu um acidente. O carro capota, ele perde o controle do carro, o carro capota e ele sofreu uma fissura no crânio, ficou desacordado e não viu o que aconteceu. Foram socorridos, foram levados para o hospital e ele continuou desacordado. Só que ele disse que era como se ele estivesse sonhando. E ele sonhando encontra com um amigo. E nessa conversa, ele vê a necessidade dele voltar, porque tinha compromissos. Tinha algo para ele fazer. E ele imediatamente, ele desperta para o corpo. Então ele toma consciência do que aconteceu, com toda a lucidez ali, e procura saber da sua esposa, da sua muito amada. Ela também havia sobrevivido do desastre. Só que as sequelas dela foram muito maiores. Ela ficou com paralisia, ficou paraplégica. Então, a jovem que ele havia sonhado para cuidar dele da velhice, agora ele passava a cuidar dela em sua plena juventude. E o amor, que existia amor, porque um casamento, quando ele não tem a base do alicerce do amor, ele tem interesses outros, esse casamento já nasce com a data certa de morrer. E essa data certa pode durar 1 ano, meses, 10 anos, 15 anos, 20 anos, mas ele vai acabar, porque ele não tem sustentáculo. E o casamento desse jovem, desse nosso amigo, permanece até hoje. Tiveram que adaptar o apartamento para a sua nova realidade, de ter agora a sua esposa linda, nova, maravilhosa, paraplégica. Não pôde ter filhos, mas partiram para a adoção. Hoje a filha adotiva deles está com 33 anos, já formada, independente, e que é o grande amor, o fruto dessa união, o fruto desse amor. Então, uma história, nós muitas vezes programamos, nós muitas vezes sonhamos, idealizamos, mas nem sempre os projetos que nós fazemos é de acordo com o nosso merecimento ou com a nossa necessidade de evolução. E também os testes são colocados em nossa vida, para que a gente não desanime, para que a gente continue nessa jornada. Conhecemos um casal, 45 anos de casados. Olha, quase o tempo da casa, 48, né? Esse casal, 45 anos. E nós ficamos assim, surpresos, não é? Porque hoje em dia é algo muito raro você encontrar casais com tanto tempo de vida em comum. E a gente conversando com esse casal, né, Aderbal? Conversando com esse casal, que ele conhece muito bem esse casal. E a gente quer, às vezes, até querer descobrir a receita, né? Qual a receita para o sucesso de vocês? Para essa felicidade? Para vocês conseguirem 45 anos juntos, e nós sabemos que ainda tem muito tempo pela frente. Conversa vai, conversa vem, não perguntamos assim diretamente, mas ela conversando com o seu amado marido, não é espírita, mas tem admiração pelo espiritismo. Ela chega para ele no meio da conversa e diz: marido, aproveita bem, aproveita bastante o tempo que tu estás aqui comigo, porque da próxima a gente não vai voltar junto não. E aí eu parei assim, eu não esperava escutar isso.
A gente espera o quê? A gente vai ficar junto e vai viver, né, eternamente. A doutrina espírita diz o quê? Que o casamento é um compromisso terreno. Nós não somos donos nem objetos de ninguém. Nós não somos propriedade de ninguém. Nós somos irmãos, filhos de Deus. Nós estamos a caminho. E quando a gente já começa a exercitar esse desapego, quando a gente já começa a exercitar o amor incondicional, que nós poderemos retornar ao plano de carne, não mais como uma condição de marido e mulher, mas como pai e filho, como irmãos, como tios, de acordo com a necessidade evolutiva de cada um. Nós vimos no livro Nosso Lar, onde André Luiz, relatando toda a sua história, através do grande médium Chico Xavier, onde, num determinado momento, a mãe de André Luiz, um espírito já bastante evoluído, e que ele tomou conhecimento de que o seu pai também estava desencarnado, mas só que eles não estavam juntos na mesma colônia, na mesma instância espiritual. E eles tiveram uma vida em comum, tiveram filhos. E por que no desencarne, por que no plano espiritual esse casal não está junto? Por que ela se encontra em tarefa, trabalhando, e ele, aonde que ele se encontrava? E ela dá notícias do pai para o filho, e diz: meu filho, o teu pai se encontra numa região de bastante sofrimento, onde 2 espíritos sugam as suas energias constantemente. Aquelas mulheres que ele seduziu do passado, aquelas mulheres que viviam uma vida sexual desregrada. Desencarnando, ele traz com ele, e elas o encontrou, e não consegue largar dele. Porque nós muitas vezes nos viciamos, nós criamos dependências afetivas e psicológicas. Tem criaturas que, para conseguir almejar os seus intentos, é capaz dos gestos mais pobres. Muitas vezes desrespeitando o seu próximo e passando por cima de certos valores, às vezes até desconhecendo esses valores. E ela chega para ele, para o filho, e diz: meu filho, eu pedi permissão para reencarnar. Mas como, mamãe? Você não precisa mais passar pelaquela experiência da carne. E ela disse: sim, porque teu pai precisa de ajuda. E eu solicitei de que eu retornasse ao corpo de carne, e ele fosse também retirado daquelas zonas de sofrimento, fosse preparado e nós nos reencontrássemos para casarmos novamente, e eu ajudá-lo no seu soerguimento, na sua recuperação. Sim, mamãe, mas e aqueles 2 espíritos? Porque nós sabemos que os espíritos continuam a nos perseguir, mesmo voltando do plano espiritual e entrando e mergulhando na carne. Sim, meu filho, eu também pensei nisso. E eu fiz uma solicitação de que aqueles 2 espíritos fossem também preparados e viessem como nossas filhas. E nós vemos aí o que é a verdadeira felicidade. Nós não seremos felizes completamente sozinhos. Que amor é esse em que nós damos as costas para aqueles nossos grandes afetos? Que amor é esse, que felicidade é essa que nós almejamos, que nós não aprendemos a perdoar, ou simplesmente a esquecer as ofensas daqueles que forem cruéis conosco? É um aprendizado constante em nossas vidas. A vida a 2, a vida em casamento, é um dos grandes aprendizados de renúncia. É uma grande escola de amor, é uma grande escola de companheirismo. Se você não consegue exemplificar isso dentro do seu lar, de fidelidade, de respeito, de compreensão, de tolerância, na rua, no mundo, vai ser muito mais difícil. Porque cada vez que você tentar isso, você está fadado também a ter grandes e grandes decepções. Porque de quem você conhece, você sofre essas decepções. Imagine de pessoas estranhas, totalmente estranhas. Então se torna às vezes muito mais difícil esse exercício diário. Mas
quem será que sonha mais em casar? Os homens ou as mulheres? E aí? O que vocês me dizem? Quem é que sonha mais em casar? As mulheres. E os homens? Tem algerias a casamento? Tem? Um certo homem, filho único. E ele, grande sonhador. Ele sonhou, e desejou em também encontrar um grande amor da sua vida. Porque ele queria ser muito feliz. E ele não conseguia se ver muito feliz se ele fosse sozinho no mundo. Ele sendo filho único, pelas circunstâncias e pela própria natureza, o normal, o natural é os pais partirem antes e os mais jovens ficarem. E ele sabia que isso aí poderia também acontecer com ele. Ele, filho de lavradores, ia para a labuta diariamente com o seu pai, arar aquelas terras tão áridas e tão difíceis. Com o passar dos anos, os seus pais voltam à pátria espiritual. E ele se vê completamente só. Mas aquele sonho que ele já nutria, ele queria constituir uma família, ele sonhava em casar. E não só ele sonhava em casar, como também ele sonhava em ter uma grande prole. Ele sonhava em ter filhos. Ele sonhava em chegar em casa, encontrar a casa alegre, a casa muito mais feliz. Porque criança nos rejuvenesce. Criança nos dá aquele gás. A gente tem que ter muito amor, muita paciência, muita tolerância com criança. E muitas vezes a gente tem que também se tornar criança para acompanhar as brincadeiras deles. E nisso, eis que um determinado dia, ele orando aos céus, ele era uma criatura muito crente, porque ele olhava para o universo, olhava para todo dia aquele sol que amanhecia, aqueles trigais, e ele dizia: claro que isso aqui deve ter um dono. Claro que deve ter um pai muito amoroso e bom para com todos nós. E ele sonhando e rogando para o alto, eis que um dia ele conhece uma jovem. E essa jovem, ele se apaixonou por ela. E ela foi a eleita para o seu ninho de amor. Casaram-se e passaram a ser os proprietários daquele legado de terras áridas, pobres, seca, rude. Mas agora ele tinha uma família. Era ele e Mical. Mical era o amor da sua vida. Aquela jovem com muito brilho, com muito vigor, com muita energia, com muita alegria. Quando ele saía para trabalhar, que ele voltava para o seu lar depois do seu casamento, ele encontrava sempre Mical com um grande sorriso nos lábios. E ele sentia felicidade em voltar do trabalho para ir para a sua casa, o reduto do seu lar, o seu reduto de paz, o seu aconchego de amor. O tempo foi passando e nada do ventre de Mical ser abençoado por Deus. Ele chegava em casa na ansiedade de um dia receber a notícia de que a prole iria surgir, iria crescer. Passou-se um ano, passou-se 2 anos, e um determinado dia ele chega em casa, e Mical estava mais feliz do que nunca. Os seus olhos brilhavam, e disse: marido, eu tenho uma grande notícia para te dar. E ele: sim, fale, diga pelo amor de Deus, o que é que está acontecendo? Ele disse: o meu ventre foi abençoado. Estamos esperando o nosso primeiro filho. Ele ajoelha-se, beija-lhe o ventre com tanta felicidade e com tanta ternura. E diz: graças a Deus, obrigada, Senhor, por essa bênção, por essa dádiva. Passa o período de gravidez e nasce o pequenino Rufus. Rufus era a alegria do lar, mas ele desejava ter mais filhos. E desejava que o ventre dela fosse abençoado de novo. Passou-se mais um período, e aí nasceu o pequenino Alexandre. Alexandre
a grande paixão, o grande amor da vida dele. Ele sentia um sentimento muito mais nobre, muito mais profundo para com Alexandre. Como é que pode ter 2 filhos e ter um sentimento muito mais profundo para com o outro? Isso mexia com ele, ele não conseguia encontrar a resposta para esse nível, esse grau de entendimento e de afinidade que nós nutrimos uns para com os outros. As crianças foram crescendo, as terras cada vez mais áridas, a região cada vez mais castigada pelo sol, o alimento se tornando cada vez mais escasso. Agora não era uma boca só para alimentar, eram 3. E quando ele chegava em casa, a Mical já não estava mais com aquele sorriso tão radiante. A Mical agora já mostrava para ele uma certa preocupação. E começava a cobrar dele atitudes de que ele tinha que vender aquelas terras, porque não estava vendo que aquelas terras não tinha mais o que alimentar dela. Era cada vez mais difícil, e que as despensas estavam ficando vazias, e que as crianças choravam com fome. E agora ela não conseguia mais sentir aquela felicidade, porque o grau de responsabilidade dela, o grau de preocupação com aqueles filhos era enorme, era muito grande. E ela, como mãe, ela sofria em sentir a escassez dos alimentos dentro de casa. E cobrava de quem? Do marido. Cobrava dele, que ele era o tutor, ele era o responsável. E ela foi se tornando uma criatura amarga. Ela foi se tornando uma criatura rude. Ela foi se tornando uma criatura difícil. E ele ficava sem entender. Certa noite, quando ele ia colocar as crianças para dormir, que ele ajudava, ele participava, ele gostava disso, ele contava uma história para os meninos e dizia: olha, toda essa situação irá passar, a nossa vida irá se transformar e nós iremos encontrar a verdadeira felicidade, porque o meu pai, o avô de vocês, falou que havia um rei, e esse rei iria sofrer um atentado. E esse rei, sabendo que ia ser invadido, ele juntou com os seus servos, juntou todo o seu ouro, as suas pratas, as suas moedas, pegou um grande, como é que chama? Aquele móvel, baú, um grande baú, colocou tudo dentro, e os seus servos ajudaram a carregar. E ele saiu em surdina, procurando terras onde não fosse, onde ele preservasse a sua riqueza, preservasse tudo. E ele sai. Passando por aquelas terras, ele foi pego de surpresa e foi saqueado. Só que antes, os seus súditos cavaram uma grande vala e colocaram aquele baú ali, com medo de que os assaltantes levassem o seu ouro. Os assaltantes vieram, assaltaram e mataram todos, mas não encontraram ouro nenhum. Então, meus filhos, o ouro está escondido aqui nessas terras, e um dia nós iremos encontrar. Mical, ouvindo essa história, já não aguentava mais e dizia: oh, homem de Deus, deixa de ser tão sonhador, e tu ainda ficas incutindo essa história, essa balela. Não podemos viver de balela, e você está alimentando essa balela para os nossos filhos. E ela se irritava com aquela história. E ele, ficando um pouco triste, Alexandre chegava para ele e dizia: papai, não fique triste assim, mamãe está apenas nervosa. E ele partiu para o trabalho, o menino já estava com 16 anos, partiu para o trabalho na manhã seguinte. Quando termina o dia, ele volta para casa. Mical estava mais triste do que nunca. A casa estava um silêncio mortal. E seu coração já começa a ficar diferente, batendo descompassadamente, prevendo que algo de tristeza, algo de ruim havia acontecido ali. As portas estavam abertas. Ele adentra aquela casa, chega no quarto de Alexandre, e estava Mical sentada à beira do leito. E Alexandre estava convulsivo. Alexandre estava doente.
Alexandre estava gravemente enfermo. E ele, quando vê aquele quadro estarrecedor, Mical, nervosa, chega para ele e diz: homem de Deus, tu não está vendo que teu filho está à beira da morte? Sai desta casa imediatamente e só me voltes aqui com remédio ou com médico, mas salva o nosso filho. E empurra ele, enxota ele do quarto e ele sai. Sai, pega aquela estrada toda empoeirada e vai para uma cidade mais próxima. De manhã cedo, muito cedo, entrando naquela cidade, era para se encontrar o comércio já abrindo as suas portas. Era para se encontrar os cambistas abrindo as suas barracas. Era para encontrar as famílias, as mulheres nas ruas fazendo as suas compras. Mas a cidade estava parada. A cidade estava como um caos. E ele fica sem entender. O que é que está acontecendo? Onde estão as pessoas daqui? Por que esse comércio não abre? Por que não aparece alguém para eu poder perguntar? E ele continuou adentrando a cidade. Mais adiante, ele escuta um burburinho. Apressa-se os passos. E chegando ali, ele vê uma grande multidão e um homem caído no meio daquela multidão. Ele consegue empurrar as pessoas e se adentrar aquele grupo e se aproximar daquele homem. Aquele homem havia cometido um crime. Aquele homem estava sendo tratado como era um prisioneiro que havia sido condenado à morte. Mas que crime este homem haveria de ter cometido? Que assassinato ele poderia ter feito? Que algo tão grave e que tão importante era isso que conseguiu mobilizar toda uma cidade? O que é que estava acontecendo ali? E ele olhava para aquele homem e conseguia divisar no seu semblante muita paz, muita serenidade, muita confiança, muito sofrimento, mas nenhuma revolta. E o homem olha para ele suave e tranquilamente. E mais que de repente, um dos soldados vira para ele e diz: você, sim, você. E ele olha, como disse, não sou eu, deve ser alguém. E ele olha para um lado e para o outro, e o soldado firmemente apontando para ele: sim, você. Qual o seu nome, de onde você vem? Ajuda este homem a carregar o madeiro. E ele disse: não, mas eu tenho meu filho precisa de mim, eu preciso encontrar um médico. A mente dele começou a ficar em turburinho. Preciso encontrar um remédio, preciso encontrar um médico. Meu filho está morrendo, o que é que eu posso fazer? Sim, você. Qual o seu nome? Identifique-se. Qual o seu nome, de onde você vem? Não, meu nome é Simão. Eu sou de Cirene. Me chamo Simão, o Sirineu. Sim, Simão, ajude este homem a carregar o madeiro. E ele se aproxima daquele homem, muito assustado. E o homem olha para ele e ele escuta uma voz: Simão, Simão, o ombro que tu me ofertares, o mesmo ombro irá estar à tua disposição, irá te ajudar em todos os momentos de tortura e de sofrimento, Simão. E ele olha para um lado e diz: quem falou comigo? Quem se dirigiu? Olhou para o homem e o homem estava com os lábios cerrados. Simão, o ombro que tu me ofertares, tu terás também o mesmo ombro para te ajudar nos momentos mais difíceis de tua vida. E ele imediatamente pega aquela cruz, aquele madeiro infame, coloca no seu ombro e carrega. Mais adiante, é obrigado a largar para que o homem continuasse a sua ida para o grande sofrimento, o grande testemunho. Ele sai dali, já era final de tarde, volta para casa, não conseguiu um remédio, não conseguiu um médico. Como seria que estar Alexandre naquele momento? Meu Deus. Voltou para casa, totalmente sem nenhuma solução. Chegando em casa, encontra as portas escancaradas.
aquele silêncio que ele havia conhecido antes, mas que seu coração estava mais apertado do que nunca. Será, meu Deus, que meu grande filho, o grande amor da minha vida, vai retornar agora ao mundo dos mortos? Encontra Mical ajoelhada do lado e Alexandre totalmente inerte. Ele se aproxima dele e lembra daquele homem que tanto sofrendo, jogado ali nas ruas, com aquela multidão toda, e escuta aquela voz: Simão, o ombro que tu me ofertares, este mesmo ombro irá te ajudar, Simão, nos momentos mais difíceis da tua vida. E ele olha para o alto e diz: Senhor, Senhor, abençoa e protege neste momento. Quando ele olha para Alexandre, Alexandre abre os olhos e sai daquele torpor, e sai daquele transe, e sai daquele sofrimento e diz: papai, papai, o que aconteceu? E Mical levanta-se: meu Deus, o milagre aconteceu nesta casa. Graças a Deus que o nosso filho não morreu. Graças a Deus, Simão, Simão, nosso tesouro mais valioso. E se abraça com seu filho. E passa-se a noite. No dia seguinte, Alexandre diz: papai, papai, hoje nós vamos contigo para a lavoura. Hoje nós vamos, a partir de hoje, papai, você não vai mais trabalhar sozinho. Nós vamos com você, papai. E nós iremos encontrar, papai, aquele tesouro daquele rei. Mical olha e diz: quem sabe? Quem sabe? Já mudou. Ela já mudou. A reação dela diante das histórias, dos sonhos, das fantasias, do amor, da importância de estarem todos unidos, de estarem todos juntos. De que adianta eu ter tudo e não ter com quem dividir? Eles vão para a labuta. Alexandre feliz, Rufus mais feliz ainda, e Simão começaram a trabalhar na lavoura. E mais um determinado tempo, Alexandre encrava a sua enxada no chão e encontra uma resistência. Novamente, uma resistência. Ele diz: papai, papai, vem cá, papai. Eu não estou conseguindo cavar aqui. Estou encontrando uma grande resistência. Vem cá, papai, me ajudar aí. Papai larga o que está fazendo lá e vem para cá. E começam a cavar. E eis que encontram o tesouro. Abriu-se uma vala e aquele baú ali estava. E o baú havia um grande tesouro. E daí, a vida deles se transformaram da pobreza, da miséria, para tudo que o dinheiro pode proporcionar. Foram para uma cidade mais próxima, mais próspera, para dar condições aos filhos de crescerem. E é isso que se faz. Se sai das cidades pequenas em nome do amor aos filhos, para dar oportunidades para que os filhos cresçam e estudem. Rufus foi ser militar. E Alexandre continuou seus estudos, se dedicando à parte filosófica. E ele lembrou-se daquele homem que ele ofereceu o seu ombro. E ele disse: o que será que aquele homem fez? E começou a tomar conhecimento de certos cristãos que seguiam os ensinamentos daquele homem. E ele se interessa e vai atrás. E descobre o sermão da montanha. Bem-aventuradas, as bem-aventuranças. E ele se encanta com aquele poema de amor. E ele passa a frequentar aquele grupo escondido. E nisso, ele pensa: ainda bem, graças a Deus que meu filho não descobriu isso. Porque se os soldados adentrarem aqui e nos colocarem à morte, eu já vivi uma vida, mas Alexandre é muito jovem e tem toda uma vida pela frente. Não gostaria que ele fosse colocado no sacrifício cedo. Mas passa alguns segundos e ele dá um grande testemunho para aquelas criaturas que ali se encontravam. Eles: eu conheci Jesus. Eu ajudei, e mostrava o ombro com as marcas daquele madeiro infame. Eu ajudei Jesus a carregar aquele madeiro. Quando ele estava terminando de dar esse testemunho, eis que o ambiente foi invadido pelos soldados. E os soldados já dando ordem de prisão.
E ele junta-se ao grupo, só que de um grande grupo ele consegue divisar a cabeleira loira de Alexandre, que ele não confundia, porque Alexandre, quando corria pelos trigais, os seus cabelos ao vento e os raios do sol, os cabelos de Alexandre se confundiam com os trigais. E quando ele divisa no meio daquelas criaturas, estava aquele jovem com aquela cabeleira, que era inconfundível não ser a cabeleira de Alexandre. E ele se aproxima e diz: meu filho, como é que você pôde, meu filho? Ele diz: papai, você descobriu o amor e eu também. Meu filho, e agora? Ele disse: agora, papai, o amor permanecerá em nossos corações. Mas meu filho, nós vamos... Sim, papai, nós iremos todos juntos. E foi dada a ordem, e eles, todos os cristãos, foram levados para aquela grande arena. As jaulas foram abertas, os leões foram soltos. Ele ajoelha-se e olha para aquela multidão que vibrava, que dava urras, que festejava. E ele dizia: todos vocês, vejam, eu conheci Jesus, eu ajudei ele a carregar o madeiro. E nisso, uma das feras veio e abocanhou o seu peito, levando-o ao desencarne imediato. Quando ele se vê no plano espiritual, ajoelhado e em prantos: meu filho Alexandre, o que foi feito dele? E escuta aquela voz: Simão, Simão, o ombro que tu me ofertares, este mesmo ombro irá te ajudar nos momentos mais difíceis. E ele consegue divisar uma grande luz que vinha ao seu encontro. Ajoelhado estava, que ele não conseguia nem abrir seus olhos, de tão intensa que era aquela luz. E ele consegue ver aquela figura, lembrar daquele homem que estava no chão. E se aproxima dele, pega-lhe nas suas mãos e soergue. E ele diz: meu filho, o que será do meu filho? O que foi feito do meu filho? Simão, Simão, encosta a tua cabeça no meu ombro e olha para frente. E nisso vem aquele jovem com aquela cabeleira correndo, de braços abertos para ele. E o grande encontro, o grande amor, a grande felicidade. E é essa felicidade que nós almejamos, de não perdermos os nossos amores. Nós não perdemos, nós apenas nos afastamos temporariamente, porque o amor é indestrutível. Ninguém perde por amar. Quem ama, ganha a paz interior, ganha a felicidade. E a doutrina espírita traz para nós essa grande verdade, através do relato dos próprios espíritos que vivenciaram todas essas histórias, que vivenciaram todas essas existências aqui, e que mostram para nós, através de uma linguagem simples, através dos médios, missionários, intercâmbio do alto, trazendo para nós relatos de vida eterna, para mostrar para nós de que os próprios espíritos vêm contar para nós das suas próprias experiências. Não é ninguém que está inventando, mas eles próprios trazem esses relatos. Então isso é um grande conforto para nós. Quem ainda não conseguiu ser feliz completamente nesta vida, mas tenha certeza de que aqui é apenas um ato da grande peça, do grande teatro. E que tudo nesta vida passa. Passam as dores, passa a beleza física, passa a tristeza, como também passam os momentos felizes. Tudo passa nesta vida. Porque aqui é a grande escola, é o grande aprendizado para todos nós. Estamos aqui, esquecidos do nosso passado, graças a Deus. Porque tem atos nessa vida que nós esquecemos e que nós daremos tudo para esquecer, de tão desagradáveis que foram. Momentos bons, muitas vezes nós queremos lembrar, mas não conseguimos lembrar minuciosamente dos seus detalhes. Mas
No espírito e no perispírito fica armazenado toda essa informação e nada se perde. Tudo se transforma, porque toda lição, toda experiência é somada. E nós vamos amadurecendo, e nós vamos crescendo. Como é que nós queremos ser felizes se nós não conseguimos amar os nossos irmãos? Se nós odiamos, se nós detestamos, se nós matamos, se nós cometemos atos de injustiça, se nós puxamos o tapete, se nós sentimos indiferença, sentimos desprezo, sentimos nojo, como que um irmão sente nojo de outro irmão? Se nós somos filhos do mesmo Pai, somos todos irmãos, porque Deus é o nosso Pai, e todos nós somos irmãos. A nossa família mais próxima, aquela que está dentro de casa. Mas existe a família universal. Existe a nossa família também no plano espiritual. De que quando nós retornaremos, iremos entrar em contato novamente com essa grande família que nos antecederam. E que de outras existências nós tivemos a oportunidade de estar a caminho com eles. Por que tem dia que a gente acorda com uma certa melancolia, uma certa tristeza, uma certa agonia, uma certa angústia que a gente não sabe divisar? É a saudade das visitas que nós fizemos enquanto dormíamos. Porque quem dorme é o corpo físico, o espírito não precisa desse sono. E ele se transporta e vai de encontro aos seus afetos. E tem que retornar. E retorna com aquela grande saudade, como quem faz uma viagem e tem que deixar os seus amores para vir para uma nova cidade. Mas que nós nos reencontraremos, que nós já estamos sentindo esse sabor dessa felicidade aqui, porque nós temos momentos felizes, não é? Nós temos a bênção de um pai, nós temos a bênção de uma mãe, nós temos a bênção da saúde, nós temos a bênção da nossa visão, do nosso olfato, do nosso paladar, das nossas pernas, das nossas mãos, do nosso corpo, do nosso cérebro, a nossa inteligência, o nosso sentimento mais nobre que é o amor. Todos nós nutrimos isso. Então Deus, que é misericordiosamente bom para conosco, nos dá essa oportunidade e nos traz Jesus, trazendo todas essas lições de vida eterna, para que a gente entenda de que somos filhos de Deus. Nós seremos todos felizes, porque está destinado a felicidade para nós. Ele não nos criou para a dor nem para o sofrimento. Se o sofrimento e a dor ainda estão nos nossos caminhos, é porque nós precisamos amar mais. Nós precisamos compreender mais. Nós precisamos superar as dores, as dificuldades. Nós precisamos evoluir. E para isso, há a ajuda de Jesus, a ajuda do nosso anjo de guarda, a ajuda dessa espiritualidade amiga, porque em momento nenhum nós estamos sós. E essa doutrina maravilhosa que mostra de onde nós viemos, para que nós estamos aqui e para onde nós iremos. Então essa consoladora, a doutrina consoladora, quem desperta para a doutrina espírita não se sente só jamais. Não tem covardia diante da vida, não busca o suicídio, e sim busca viver em sua plenitude, amando a todos que se encontram ao seu lado, respeitando e se fazendo respeitar, fazendo valer todos os dias, todas as horas que nós temos aqui ao nosso dispor. Que Jesus de misericordiosa bondade, de amor, cubra todos nós. Que o seu exemplo continue vivo dentro dos nossos corações. Que sejamos fortes, que sejamos pacientes e tolerantes uns para com os outros. Que sejamos tolerantes também para conosco. Não desistamos de nós, de forma alguma. Eu sou importante, eu me amo, eu me adoro, eu sou feliz. Jesus me ama. Eu sou uma criatura abençoada. Eu sou uma criatura boa. Vamos internalizar
essas vibrações, esse tipo de pensamento dentro da gente. Quando a gente se olhar no espelho, a gente agradecer a Deus pelo que nós vemos. Amemos imensuravelmente. Perdoemos sempre. Que a nossa jornada seja uma jornada evolutiva. Que nós não paremos no caminho. Que possamos subir os degraus da vida. Esforço, coragem, perseverança. Senhor Deus, homens de boa vontade, que Jesus se faça presente em nossas vidas. Muita paz. Bom, minha gente, nós estamos mais uma vez felizes por estar presente a essa casa, tendo a certeza da presença da equipe espiritual do nosso irmão Bezerra de Menezes, de todos os amigos espirituais que de alguma forma contribuem para que essa casa leve para todos a boa nova. E nós agora iremos fazer um sorteio de livros, como também é de costume da nossa casa, de alguns livros espíritas. Será feito pela nossa irmã Claudete. Eu não entendi muita forma de sorteio não, como é? Quem não gravou o próprio número, diga um número aí. Alguém pode dizer um número, mas não pode ser o seu que você gravou. Não, aí é covardia. Porque eu sei que teve gente que lembra. 18, chutaram o número 18, vamos ver agora. Mateus Ferreira, Mateus Ferreira, daqui da Casa dos Humildes. Está presente, Mateus Ferreira. Ele assinou, só se está lá para trás, deve ser jovem, né? O mais próximo do 18, 19 também não dá para saber, deve ser mais jovinho ainda. 23. Karina Renault. Eu acho que é um nome assim, entende? Karina está presente. Será que essa é a lista dos desencarnados? Eu estou achando estranho. Como eu não tenho vidência, ficou aquela coisa assim. Será que é a data errada? É hoje. Vamos repetir o número 18. Vamos lá. Flávia Limeira Urbano. Flávia, tá vendo que agora é desencarnada? Vamos dar o evangelho para ela. Depois não. Oi? Só um minutinho, tinha 8, 18 e qual foi o outro? 23, não foi que a nossa irmã disse? Vamos ver o 23. Eita, esse tá. José Lira, é? Ele queria dizer o nome dele naquela hora e terminou saindo, tá vendo? Outro número agora. Outro número. 57, veja aí. Ela sugeriu. 57. Tá. Fernanda. Andrade Lima. É você? Pega o livrinho, Fernanda. 57. Certo. Outro número. 42. Toninha falou 42. Obsessão. 57, qual foi o outro? Não, 57 já disse. Qual foi o outro? 42, vamos ver o de Toninho.
Barros de Miranda Filho. Eu acho que é Sóstenes. Tá no meio. Lió, Sóstenes. Vamos ver o outro que ela sugeriu. 126. 126. Márcia Nogueira. Ela fala depois de 6, sai o número dela. Amigos inteligentes. Pronto, ótimo. Vamos ver outro número, minha gente. 12? Antônio Francisco Gonçalves. Francisco Gonçalves. Não. 150. 150. 150. Rebeca Santos. É Rebeca? Acho que é Rebeca, né? Rebeca Santos. Não sabe, né? Deixa eu ver isso aqui. Mário Correia. Mário Correia. Eu achei um nome conhecido. Nosso irmão Mário. Eu achei esse nome muito conhecido. Marta. Ou algum nome parecido, porque tem outro nome escrito por cima. Da Silva Carneiro. Quem tem esse final de nome? No Face tem duas amigas minhas da minha cidade que estão aqui. Não, tá parecendo Gorete, Josenite. Aí depois eu quero. Josenita. É porque que a pessoa de baixo assinou, pegando o nome de cima. Outro número. Muito bom. Vamos ver outro número, minha gente. 48 já saiu, não? 148, vamos ver. É dos últimos. Getúlio. Já foi. João Vitor de Lima, do Lar de Jesus, João Vitor. Mas número 15 esse agora, né? Inês Aguiar, nossa irmã Inês Aguiar está presente? Inês, já foi? Porque parece nossa irmã Inês Aguiar, né? 48 já falou. 110. Vamos ver o 110, que é o número da casa. Do pré. Duene Silva, Rosiane Duene. Vamos ver esse primeiro. Rosiane. Rosiane Duene Silva. Ela quer dizer o número? Diga o número.
115. Tem Fittipaldi. Ué. Casas Unidos. 108. Esdras Luna Assunção. Esdras Luna Assunção. Não? Vamos botar outro. Maria do Carmo R. Batista. Ah, dessa vez não tem errado. Canal, será que é? Só botaram Rosa. Acho que é nossa irmã Rosa. Rosa. Só um minutinho. Número 40. Vamos pro 40 que a gente dobrou. Eita. João Roberto, dê um livrinho para ele. Rosa. Maria das Neves. Nevinha, cadê Nevinha? Nevinha. Livro de Espírito. Fique com Deus. Dos médicos. Outro, minha gente. 143. 115 já sai. 143. Alessandra Mivan Cirne. Mivan Cirne. Poxa, nós fica faltando um só. Dê o livro dos Espíritos para ela. Vamos para cá. 54. Roberval Monteiro da Silva. Minha gente, eu gostaria de dizer a vocês que hoje, sendo o aniversário da casa, o passe será coletivo. Então, o pessoal que trabalha no passe, nós iremos fazer a prece de encerramento dos nossos trabalhos, e é uma parte muito difícil para a gente expressar, através das palavras, a alegria que todos nós sentimos em ter participado desse trabalho, a felicidade que é estar na presença de Deus, de Jesus e da espiritualidade maior. Nosso irmão Bezerra de Menezes nos faz a visita, está presente e pede que a gente tenha mais empenho no cumprimento dos evangelhos do Cristo. Isso daí não é só para eles ficarem felizes, não. Isso é para que todos saibam que o verdadeiro caminho da felicidade é através do que Jesus ensina. Então, se não for através do que Jesus ensina, nós teremos muitas dificuldades. Então, nesse momento, eu vou passar a palavra à nossa irmã Claudete, que fará a prece de encerramento da parte material dos nossos trabalhos, porque eu gostaria que todos se sentissem desde já convidados a retornar a essa casa durante a noite de sono, para que nós possamos dar prosseguimento com as nossas propostas de trabalho
Em nome de Deus e de Jesus. Amado Mestre Jesus, só nos resta aquela palavra tão simples, mas que expressa todo o nosso amor, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo por estarmos aqui reunidos neste dia tão festivo, nestes 48 anos da nossa casa. E que possamos, Senhor, todos nós aqui, fazermos a nossa ratificação do nosso trabalho, nos dedicarmos mais ao nosso trabalho, que possamos nos doar muito mais ao serviço da Tua seara. Sendo assim, Jesus, com as Tuas bênçãos de paz, equilíbrio, socorro e amor, te pedimos, Senhor, que possamos mais um ano daqui, nos 49 anos estarmos todos aqui, mas com uma diferença, que tenhamos trabalhado muito mais, tenhamos desenvolvido muito mais, Senhor, a lei do amor, ensinada e exemplificada por vós. E que neste momento agradecemos também ao mentor da nossa casa, Dr. Bezerra de Menezes, agradecemos do mais profundo dos nossos corações a nossa mãe espiritual, Maria de Nazaré, a todos os mentores e a todos os nossos guias e protetores dos nossos trabalhos. Obrigada, Senhor, muito obrigada. É de acordo com esta prece que, em nome de Deus, eu peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, médico dos pobres e todos que compõem sua equipe, e também de Maria de Nazaré com sua equipe, por esse trabalho em comum que exerce, para que nós possamos levar da melhor forma possível a mensagem do Cristo, a permissão para encerrar esses trabalhos na sua parte material, e que todos sejam abençoados pela presença de Jesus entre nós. A todos, muita paz. E aí, rapaz, a gente vai ter bronca lá ali, né? Não, vi o material aí. Eu vou procurar o material, aí depois eu lhe digo. Ok, combinado, combinado. Obrigado, viu? E aí, gurizinho? Oi, tu é com os Foi bom, foi bom.